Graça e paz, meus queridos, boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui, agora são 8h53, hoje é segunda-feira, e eu resolvi gravar esse vídeo para amanhã, porque amanhã seria o nosso estudo, né, de terça-feira. Então, para a gente tentar manter a nossa normalidade mesmo nessa situação de crise e para que os irmãos possam parar, estudar e refletir aquilo que a gente está vendo. Talvez você que vai ver esse vídeo não faça muito sentido a sequência, porque a turma da igreja vem estudando, né? Então, como a preocupação é primeiro lá, mas se você que não acompanhou até agora os estudos, que seja uma bênção para você também. Vamos orar antes de iniciarmos o nosso estudo? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela nossa vida. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, mesmo nos nossos desesperos, nas nossas agonias, o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero clamar, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor olhe para nós, que o Senhor continue nos dando sanidade mental, sanidade espiritual. Nos ajude, Pai, no entendimento da Tua palavra, no estudo que nós vamos fazer, que o Teu Espírito Santo nos abençoe e que nós possamos aprender de Ti. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos estudando a sequência da Confissão de Fé de Westminster, né? Então, para quem não conhece, nossa igreja tem uma confissão de fé. É a forma como nós enxergamos, como nós pensamos, as nossas diretrizes, digamos assim. Então, tem vários capítulos e a gente veio já estudando há um tempo e nós chegamos agora no capítulo 30, que é das censuras eclesiásticas. Eu gostaria muito de dizer para vocês assim, olha, acompanhem aqui embaixo o link, mas eu não sei não. Mas eu vou fazer o seguinte, quando eu postar o vídeo, eu posto junto o roteiro aqui que eu estou seguindo, né? Mas basicamente é a Confissão de Fé, capítulo 30, você pode colocar aí na internet, Confissão de Fé de Westminster, no site Monergismo tem, então vai ter a confissão e os versículos, e aí como a gente tem feito, eu pego só alguns capítulos pra gente entender. Esse capítulo 30, é o seguinte, se você tiver dúvida, aí você fala lá no grupo da igreja, coloca a tua dúvida no grupo da igreja que eu vou responder. Se não, se você não for da igreja, tiver dúvida, pode colocar lá também no canal do YouTube lá que eu respondo, que eu tento responder, né? Se eu não souber, eu vou pesquisar e aí a gente aprende junto. Então vamos lá. O capítulo 30 das censuras eclesiásticas. O primeiro parágrafo diz assim: o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. A igreja presbiteriana funciona com um governo. Nós temos os presbíteros, são homens escolhidos pela comunidade para poder governar a igreja, para poder cuidar da administração da igreja, para poder pastorear a igreja, né? Nós temos a diferença entre presbítero regente, presbítero docente. O docente sou eu, sou aquele que ensino e sou apenas um presbítero. E o presbítero docente é aquele que... O presbítero regente é aquele que rege, que cuida da igreja. Então, dentre o trabalho dos presbíteros, né, nós temos as censuras eclesiásticas. E o texto de 1 Timóteo 5,17 diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Isso aqui foi uma forma Paulo estava ensinando para Timóteo, né, a respeito do trabalho pastoral, ensinando a igreja que os pastores vivem da igreja, né? Eles trabalham e a igreja os paga. No nosso caso, a gente recebe algo chamado côngrua, que não é um salário, mas é uma forma da igreja abençoar os pastores e trabalhar com os pastores. Então, o que a Escritura está dizendo é assim, ó, gente, o pastor trabalhou, ele é um trabalhador como qualquer outro trabalhador. E a questão interessante que a confissão coloca, já no primeiro parágrafo, é assim, olha, existe a magistratura civil, isso é uma coisa. As pessoas são julgadas se elas desrespeitarem a lei, se elas infringirem alguma pena, que está lá escrita, instituída do jeito que nós conhecemos. Outra coisa é a igreja.
quem é responsável pela igreja são os presbíteros e os diáconos. Então, a igreja existe uma doutrina. A Bíblia propõe uma forma de ser, de se colocar. Então, todas as vezes que alguém infringe uma dessas leis, o conselho da igreja tem a obrigação de cuidar desse irmão. E lembrando que a censura eclesiástica não é algo para massacrar, para matar, para fazer justiça, para fazer um queima às bruxas, uma cruzada. Não, a censura é uma forma de amor, é a disciplina. A disciplina é uma forma de amor. Nós que somos pais, amamos os nossos filhos, por isso que nós disciplinamos para que os nossos filhos não se percam. Basicamente é a mesma história. Às vezes o irmão não está conseguindo se manter e a gente, com a disciplina do Senhor, faz com que ele volte, se arrependa, sinta o peso do pecado, esse tipo de coisa. O capítulo 2 diz assim, o segundo parágrafo diz assim: estes oficiais estão entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm respectivamente o poder de reter ou remitir pecados, fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra como pela censura, abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do evangelho e pela absorção das censuras, quando as escrituras o exigirem. E o texto que justifica isso aqui na confissão é o Mateus 16, 19, que depois você vai acompanhar ou já acompanha na tua Bíblia. Mateus 16, 19. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado nos céus, e o que você desligar na terra, será desligado no céu. Se você for um pouquinho mais para frente, Mateus 18, 17 diz assim: se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra está ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Veja, queridos, o pastor Augusto Nicodemos tem um texto que é excelente, que vale a pena lê-lo, que ele diz assim: os ranços da igreja católica em nós protestantes e em nós presbiterianos, né? Nós tínhamos um tempo em que o padre fazia ligação entre Deus e os homens. Sempre foi assim, e aliás é assim até hoje. Em um dos sacramentos da igreja católica é a confissão auricular, onde a pessoa chega e conta os pecados e o padre vai lá e faz a penitência e a pessoa é perdoada dos pecados. Nós não acreditamos nisso, até porque biblicamente nós entendemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, é ele que fez a propiciação pelos pecados, é ele que nos redime, ele é o nosso salvador, o nosso rei, o nosso sacerdote. O que a confissão quer dizer aqui não é algo que o pastor tem a chave do céu, então ele fala assim: você vai para o inferno, não vai para o inferno, não, você vai para o céu, então você vai para o céu. Não, não é isso. Ele está falando sobre disciplina, ele está falando sobre uma questão muito específica de alguém que desonrou, alguém que quebrou as promessas que um dia fez lá atrás no batismo, respondendo diante de Deus, diante da igreja, e que esses pastores têm essa chave, então eles vão aplicar essa censura. É muito perigoso esse texto quando a gente usa como um poder especial dos pastores que vão abrir e fechar, né? A gente faz a brincadeirinha assim: você é o porteiro do céu, vai abrir e fechar o céu. Não, não é essa a questão. E aqui tem uma coisa interessante nesses dois textos, que quando chega no conselho, já é a última instância. Porque primeiro é o seguinte: se você ler Mateus 18 é o texto mais clássico em que a Bíblia nos ensina a respeito de disciplina. É assim, se você vê teu irmão pecando, você vai lá e conversa com teu irmão. Olha, eu te vi pecando, a situação assim, assim, assim. Se teu irmão falar assim: não é mentira, não é bem assim, não foi isso que aconteceu, você chama uma testemunha. Se assim mesmo ele não quiser, você leva para a igreja. Aliás, queridos, olha, algumas pessoas erram porque são malas mesmo, estão passando porque não querem, sabe? Não querem levar a sério a relação com Deus. Outras pessoas erram por conta dos seus problemas emocionais que o levam a errar e a pecar, e isso não é justificativa, mas essa é uma relação existente. Às vezes as pessoas erram por não saber, é por ignorância. Seja lá qual o motivo que alguém errou, quando você está numa comunidade e essa comunidade se importa com você,
eu sou responsável por você e você é responsável pelo outro. Então nós precisamos amar, e a disciplina é uma prova de amor. A disciplina não pode ser olhada de forma diferente, de modo que a pessoa, quando está errando, alguém chega lá e fala assim: ei, volta, tá bom já, o que você está fazendo é errado, reflete, pensa. E às vezes isso não é possível. Quando isso não é possível, também por amor e por responsabilidade à igreja, nós levamos essa pessoa ao conselho. Como é que funciona a igreja presbiteriana? Você faz uma denúncia, chega para o conselho e fala assim: olha, eu vi o fulano de tal fazendo tal coisa, ou então ele está praticando tal coisa, e por amor, porque eu não quero que ele receba a condenação de Deus na vida dele, eu estou aqui para falar. Isso é uma prova de amor. A igreja vai sentar e vai tratar desse irmão. Sabe, queridos, eu tomei uma decisão, e a comunidade sabe disso, né? Olha, se você quiser amar alguém, e tanto, você não deixa ele pecando. Ah, não, olha, não, o problema é dele, eu não vou ser aqui X9, não vou ser fofoqueiro. Não é essa a questão, queridos. A questão é, às vezes alguém está errando e está precisando da tua mão. Está precisando da tua mão, está precisando do teu conselho, está precisando da tua exortação. Às vezes está precisando do pastor dele. Mas se o pastor dele não souber, não tem como fazer. Então, na igreja presbiteriana, por conta da nossa Constituição, a gente fica amarrado. O que acontece muitas vezes? A pessoa chega e fala: pastor, o fulano tá assim, 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 assim. E aí você fala assim: então tá bom, isso é uma denúncia? Não, não é. Então, pronto, já amarrou. Como é que eu vou falar pro fulano que você tá se a pessoa... Não é. Nós precisamos amar uns aos outros. E aí eu não estou falando de lei, eu estou falando de amor. Estou falando de amor. E deixar alguém em pecado e não ir atrás dele não é amor. Não é amor. Ter um cúmplice não é amor. Ter um amigo é amor. E amigo disciplina, amigo vai atrás, amigo exorta, amigo traz para a igreja, porque amigo que é o melhor. Depois, a confissão vai falar assim: as censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual, com justiça, poderia cair sobre a igreja, e se ela permitisse que o pacto divino e os seios dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. E o texto que a confissão usa para explicar esse parágrafo é o 1 Timóteo 5:20 também, que o apóstolo Paulo continua aquele ensinamento que ele estava lá atrás. Aos que pecarem, deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Veja, queridos, existe não sei se é uma regra instituída ou uma forma que os conselhos lidam, ou alguns pastores lidam, pelo menos, né? Eu não sei se eu que aprendi assim, e por conta disso eu naturalmente faço assim, né? É assim: pecado público, nós disciplinamos publicamente. Pecado privado, você disciplina em privado. Ou corrige, ou exorta, né? Então, o que é isso? Quando o irmão peca, e isso é interessante nós lembrarmos, queridos, eu sempre me lembro da capa de Acã, daquele pecado de Acã. O pecado, ele tem um efeito coletivo, ele não tem um efeito só individual. Veja, nós somos um corpo. Como somos um corpo e porque somos um corpo, os nossos pecados atingem uns aos outros. Essa história de pensar assim: não, pequei, é coisa minha, deixa comigo. Não, deixa comigo não. Nós fazemos parte uns dos outros. Cristo é a nossa cabeça, nós somos o corpo. Quando o pé está passando por um problema, o braço leva a injeção. Quando tem uma infecção na mão, o corpo todo fica com febre. Então não tem essa história. Então, assim, as censuras eclesiásticas, elas servem inclusive para zelar pela igreja. Pela igreja. Por quê? Porque se a igreja está sabendo que o irmão está em pecado, esse irmão está envergonhando, não é só o seu nome, não é só o nome de Jesus, é o nome da igreja.
A igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é a qual nós congregamos, que se chama Igreja Presbiteriana do Brasil. Então o conselho tem a obrigação de zelar pela santidade da igreja de Jesus e pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Então nós não podemos simplesmente ignorar. Não, deixa não, queridos, deixa não. Pecado precisa ser confessado. Pecado precisa ser trabalhado. Pecado precisa ser largado. Pecado é uma desgraça que nos maltrata, nos mata e faz a separação entre nós e o nosso Deus. A disciplina vai ajudar para que a santidade da igreja seja restabelecida. Veja, irmãos, quando eu era jovem, eu fui da igreja a vida toda, né? Então a minha vida é igreja, eu amo igreja, eu não sei viver fora da igreja. Aliás, igreja é tudo para mim. Quando eu falo de igreja, eu sempre me emociono, porque a igreja, para mim, a igreja é a expressão do amor de Jesus aqui na terra, para que nós vivêssemos, nos curássemos, nos amássemos e aprendêssemos uns com os outros. Quando eu via algum amigo ser disciplinado, aquilo me causava um temor tão grande. Quando eu via aquela vergonha, aquilo causava um temor no meu coração que me fazia pensar 2 vezes antes de praticar um pecado. Então, a disciplina, ela também tem um fator didático para a igreja, para o transgressor e para a igreja. A disciplina é uma forma de mostrar. Aliás, a gente costuma dizer que tem 3. Como é que eu faço para escolher uma igreja, né? Uma igreja tem que ter palavra, tem que ter sacramento e tem que ter disciplina. Se uma igreja tem essas 3 coisas, é uma igreja que serve o Senhor Jesus e que honra o Senhor Jesus. Independente da doutrina que segue, se ela for bíblica, ela é do Senhor Jesus. Veja, o problema não é a disciplina. O problema não é a censuras eclesiástica, como a confissão trata. O problema é a forma que nós estamos fazendo. O problema é o que nós estamos disciplinando. Aí tem um problema, que nas nossas igrejas, geralmente a gente disciplina pecado sexual. Eu não lembro, por exemplo, de eu ter visto alguém sendo disciplinado por fofoca. E mata tanto quanto pecado sexual. Eu não vejo alguém foi disciplinado por indiferença, por não amar. E mata tanto quanto o outro pecado. Então, assim, algumas pessoas têm pavor de disciplina. Não precisa ter pavor da disciplina. A disciplina é uma forma de amar. A questão é o que nós vamos disciplinar, como nós vamos disciplinar. Eu tinha um professor que marcou a minha vida, né? O reverendo Baltazar. E ele foi professor, dentre tantas matérias, ele foi pastor de aconselhamento pastoral, foi isso? Acho que foi. E ele disse que um casal chegou na igreja dele uma vez, no escritório dele, e falou assim: pastor, a gente vai separar. A gente vai separar e acabou. Os 2 crentes, o casal crente, serve ovelha dele, e ele olhou pro casal e falou assim: rapaz, mas vocês sabem que vocês vão ser disciplinados, tudo e tal. Explicou toda a história. Aí o casal falou assim: não sei, nós vamos separar. Eu falei: então é o seguinte, eu quero aplicar a pena eclesiástica antes de avisar para a igreja. Eles ficaram meio assim, mas confiaram no pastor. Eu falei: tá, então o senhor vai aceitar a separação? Eu falei: eu vou. Só que vocês vão ter que aceitar uma pena que eu vou colocar. Aí o casal falou: aguentei até aqui, meu irmão, para aguentar mais um pouquinho. Quanto tempo é, pastor? Ele falou: 1 mês. Ixi, 1 mês, quero nem saber, pode fazer, pode colocar. Aí o pastor disse assim: olha, todos os dias, quando você chegar do trabalho, você vai ter que segurar a mão da tua mulher. Eu falei: não, me ouve, calma. Você vai segurar a mão da tua mulher e dar uma volta no quarteirão. Não, essa é a minha condição. Se você quiser, assim. Se não quiser, a gente não vai tratar. Aí eu falei: pastor, só seguramos só isso. 3 semanas depois, eles voltaram no escritório e falaram assim: pastor, cancela a separação. Porque a gente resolveu. O que faltava no nosso casamento era um pouquinho de amor. Era um pouquinho de atenção. Sabe o que isso me marca? Porque isso foi uma forma de disciplina. Ou o jovem que foi disciplinado, e aí o pastor falou para ele assim: olha, você foi disciplinado, mas o jovem do louvor foi disciplinado porque transou com a namorada, e é sempre o mesmo motivo, infelizmente. Você vai ter que vir para a igreja todos os dias, meia hora antes, ligar o som e ficar sentadinho aqui. E aquele jovem foi, e esteve, e sentado ali no banco,
e aquela agonia de vontade de estar lá, e Deus foi tratando o seu coração. Então, a questão não é ter pavor da disciplina, é como que nós vamos agir na disciplina. Só que não esqueça, irmãos, a disciplina serve pessoalmente e serve para a santidade da igreja, para que a igreja veja que aquele conselho é um conselho sério, é um conselho que leva a sério isso, que aquela igreja é uma igreja que zela pela santidade de Deus. A forma de fazer é outra conversa que a gente pode ter em outro momento. Depois, para encerrar aqui, o parágrafo diz assim: para melhor conseguir estes fins, os oficiais da igreja devem proceder na seguinte ordem, segundo a natureza do crime e demérito da pessoa: repreensão, suspensão do sacramento da ceia do Senhor e exclusão da igreja. Olha o que diz o texto do 1 Coríntios 5, 4 a 5. 1 Coríntios 5, 4 a 5. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa é uma palavra dura do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo está falando daqueles que são impenitentes, que já foi tentado de tudo com eles e nada resolveu. Mas a questão é até uma questão jurídica. A pena é proporcional ao erro. Então, assim, nem todo pecado, nem todo erro vai acarretar numa suspensão do sacramento. Ah, não, você não vai poder mais tomar Santa Ceia. Que, aliás, isso aqui é outra discussão, vamos lá. É assim, ó, a pessoa fez alguma coisa, algum pecado e foi lá, ou ele foi réu confesso, ou alguém falou, enfim, ou alguém viu do conselho, independente. Ele pode receber uma repreensão. Irmão, assim, nós estamos chamando você por isso. Vai repreender ele, vai chamar, vai ouvi-lo, vai amá-lo, vai acompanhá-lo, né, que é o mais importante, porque disciplina necessariamente necessita de um acompanhamento. Se a pessoa está errando sozinha ele não vai conseguir, não vai. Então ela precisa de acompanhamento, você pode repreender. Você pode suspender o sacramento da ceia do Senhor. E aqui, queridos, deve ser uma coisa cruel. Porque assim, o sacramento é um meio de graça. A Santa Ceia. A igreja presbiteriana ceia uma vez por mês. Calvino defendia que Santa Ceia tinha que ser todos os domingos. Para que as pessoas vissem, fossem lembradas de tudo que Cristo fez pela vida dela lá na cruz. Não participar da ceia do Senhor é uma dor. Eu tenho amigos que já foram disciplinados e quando eles falam de disciplina, a dor terrível, não só da vergonha, do processo, da exposição, porque a pessoa acaba sendo exposta publicamente, mas a dor de ser afastado da comunhão do Senhor. É assim, queridos, é como se você viesse na minha casa, fosse a hora da comida, eu falasse, senta no cantinho ali que a gente vai comer aqui na mesa e depois você vem. Agora não, você participa das conversas, participa de tudo, mas você fica lá. Dor terrível. E é uma das formas que a igreja aplica a disciplina. Ou se a pessoa é impenitente, não resolveu, não quis, não dá valor espiritual para aquele conselho, não aceita mais aquele conselho como líder espiritual da vida dele, a pessoa acaba excluída da igreja, né? Excluída do hall de membros da igreja. Então esses são as três penas principais. Pastor, qual é o tempo de suspensão do sacramento? Depende, às vezes é tempo determinado, às vezes é por tempo indeterminado, e a confissão diz que até a pessoa apresente provas de arrependimento. Então vai depender muito de como vai ser esse processo. Queridos, para encerrar, 24 minutos é um bom tamanho, mas para a gente encerrar, olha, disciplina é uma forma de amor. Você que está em pecado, você que está afastado da comunhão da igreja, você que se autodisciplinou, hoje eu não vou tomar a Santa Ceia. Esse não é um papel teu, queridos. Não é um papel teu, esse é o papel da igreja. Aliás, por isso que você tem líderes escolhidos por Deus para a tua vida.
Se você não está conseguindo vencer o pecado sozinho até hoje, você sabe do pecado que eu estou falando. É aquele entranhado, é aquele que é o teu calcanhar de Aquiles, é aquele que você não consegue só. Provavelmente você não vai conseguir, a não ser que aconteça um milagre. Procura o teu conselho, procura um presbítero, procura um crente, procure alguém que te dê força. Passe pela disciplina do Senhor. Você que está disciplinado, tá bom. A disciplina é um momento de introspecção para que haja volta. A disciplina não é um processo de ida. A disciplina é um processo de ida e volta. Pelo contrário, nem de ida. A disciplina é um processo de contorno. É um processo de conversão. Você estava pelo caminho errado, foi chamado a atenção, levou uma pancada, o teu pastor chegou, bateu com um cajado, te chamou e fala: volta, filho, volta. Então que Deus te abençoe. Que você consiga entender a questão da disciplina da igreja, sabendo que a disciplina é uma forma de amor. Se você tiver alguma pergunta, nós estamos à disposição. Eu vou postar o vídeo lá, o link no grupo da igreja, mas se você não tiver acesso ao grupo da igreja, manda o telefone. Se você procurar lá, Igreja Presbiteriana JK, tem o meu telefone, tem o endereço da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz e que você consiga olhar na disciplina uma forma de amor. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Pai, que o Senhor, pelo fato do Senhor não ter nos feito e nos ter jogado, como algumas pessoas defendem um deísmo aberto em que o Senhor deu corda no mundo e largou o mundo, porque o Senhor sabia da nossa fragilidade. Ontem, domingo, quando o dia choveu durante o dia todo, eu olhei para aquilo e falei assim: olha, isso é misericórdia de Deus. Nós precisamos ficar isolados em casa, o Senhor sabe disso, e a chuva impede que as pessoas saiam na rua. É uma forma de amor. Aliás, Deus, o Senhor nos ama de uma forma toda especial. Pai, eu quero clamar aquelas pessoas que estão disciplinadas pela igreja. Incomoda com o teu Santo Espírito, Pai. Toca no coração do meu irmão que errou, que recebeu disciplina, que ele consiga voltar, Deus. No coração da minha irmã. Aquelas pessoas que estão vivendo uma vida miserável por conta dos seus pecados e não conseguem nunca encarar com santidade a tua igreja, incomoda para que essas pessoas possam procurar a disciplina do Senhor, para que elas possam receber a bênção do cuidado do Senhor. Abençoe o conselho dessa igreja, Pai, que esse conselho seja sério, que esse conselho consiga, para a graça do Senhor, ser um conselho que zere pela santidade. E não que seja um conselho que faça um caça às bruxas, mas que seja um conselho amoroso, que olhe a dificuldade do irmão e ajude esse irmão a retornar para o caminho. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, queridos, que você pare na terça-feira ou hoje, sei lá, para poder refletir, para que a gente continue os nossos estudos. Deus te abençoe. Paz.